Bem, meus amigos, a gente retratava ontem questões relacionadas ao trânsito aqui na coluna, você não pode perder. Falava justamente de algumas soluções que a ST Trans estava dando para o nosso trânsito diante de sugestões que nós demos ao órgão. E a gente ficou feliz porque foi feito um estudo, algumas ideias foram acatadas e isso é muito bom. E evidentemente que as cobranças, elas não podem parar, né? A gente tem que continuar perseguindo melhorias no trânsito. E eu percebo que Patos precisa progredir, sobretudo na questão da fiscalização. Muitos reclamam que é uma fiscalização rigorosa, que a ST Trans é indústria de multa, que só pensam em multar e arrecadar e tudo mais, e eu não vejo desta forma. É claro que tudo tem que ser feito dentro da lei e da responsabilidade e da ordem. Ou seja, se o camarada errou, aplica-se a lei. E a lei é multa, não tem outra alternativa. Quando se tem que aplicar a educação, você aplica a educação. Mas quando se tem que se aplicar a lei, é a lei e acabou. Não tem outra alternativa. E é justamente aí onde eu acho que existe uma frouxidão. Porque nós não temos números suficientes de agentes para estar em toda a cidade e nós não temos, evidentemente, equipamentos de fiscalização, equipamentos modernos, que já tem em outras cidades de médio porte, grande porte, capitais, há muito tempo, e que infelizmente Patos não ainda implementou esse tipo de fiscalização de tecnologia, o que é lamentável. Então, eu cobraria aqui questões relacionadas a isso, a ST Trans, como, por exemplo, por que não se implementar de novo uma central de monitoramento de trânsito, como já existiu no passado, que monitore não só a questão do tráfego viário, mas como está o ordenamento do trânsito, como o trânsito está fluindo, se o trânsito está, se as pessoas estão respeitando a sinalização, os semáforos, toda essa central serviria para isso. E eu acho que está na hora da ST Trans começar a pensar nisso novamente. Outra questão, eu acho que vocês lembram, no passado, aqui se implementou os chamados pardais nos semáforos. E aí se escutou muita reclamação, não, porque só serve para multar, e para isso e para aquilo. Ora, a intenção de equipamento como esse é justamente coibir abusos, barbeiragens. É punir pessoas irresponsáveis que passam num semáforo quando ele está vermelho. E eu pergunto, qual a problemática disso? A meu ver, vai trazer mais segurança para a população. A meu ver, vai trazer mais responsabilidade para os barbeiros. E se o camarada errou, puna-se. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Para que a gente tenha mais segurança. Então, a ST Trans poderia, inclusive, implementar. Hoje existem equipamentos modernos, né, que são chamados fotossensores, que ao ultrapassar um semáforo vermelho, o sensor ele já detecta, né, a passagem do veículo, bate a fotografia e aplica-se a multa. São equipamentos mais modernos. Outros equipamentos modernos que você poderia implementar, como para passagem de pedestre. Existem as lombadas elevadas, mas em alguns locais eu acho que você deve implementar justamente a colocação de um semáforo para pedestre. Eu acho que tem localidades aqui em Patos que necessitam disso. Como, por exemplo, ali naquela faixa de pedestre do Supermercado Guedes, que é um problemão para passar ali. Por que não colocar um semáforo ali de pedestre? Acho que seria interessante. Então são essas soluções que a ST Trans precisa estudar melhor junto com a sua engenharia de tráfego, para que a gente possa melhorar a segurança viária, coibir os abusos, os erros, os barbeiros, puni-los
E, obviamente, preservar a vida, o que é mais importante, porque o sentido maior do trânsito é a preservação da vida. E isso é necessário. Portanto, eu aqui conclamo a STTrans a fazer estudos nessa natureza para a implementação de equipamentos que possam viabilizar uma maior fiscalização, segurança e fluidez do nosso trânsito. Isso inclui também a própria Zona Azul, com equipamentos modernos que podem auxiliar justamente não só na cobrança, mas no disciplinamento da própria Zona Azul. E se você for ver, existem N equipamentos modernos que podem ser implementados e auxiliar o trânsito. Que a STTrans faça esse estudo para que a gente possa ter um trânsito melhor, como por exemplo até lombadas eletrônicas em algumas localidades, por que não, PATS-T, como já teve no passado num projeto piloto ali na Pedro Firmino, onde a velocidade máxima era 40 km e acabou sendo retirada diante de muita reclamação, que para mim era reclamação intempestiva, que não tinha sentido algum. Portanto, eu aqui faço esse chamamento a STTrans para que se faça esse estudo, para que nós possamos ter cada vez mais um trânsito melhor em nossa cidade. E assim a gente vai progredir e vai ter uma cidade muito melhor. Essa é a nossa opinião. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!